A minha mãe me criou praticamente sozinha, porque o meu pai foi só um ficante dela, nem era um namoro sério. E quando ela casou com o Carlos, o meu então padrasto, eu já tinha de 10 para 11 anos, já estava ficando mocinha. Então, ele praticamente não fez parte da minha criação. E até então, antes da minha mãe conhecer o Carlos, ela não tinha costume de frequentar a igreja, esse tipo de coisa. Na verdade, ela gostava mesmo, era de bastante balada, bebida, vários namorados. Tinha vez que numa semana a minha mãe namorava 2 pessoas diferentes. Mas depois que ela se envolveu com o Carlos, como ele já era evangélico, pouco a pouco ele foi mudando ela, foi fazendo a cabeça dela, a minha mãe foi criando novos hábitos e até aí, ok, até aí eu sou grata a ele, porque assim, não que festa seja errado, não que divertir seja errado, mas tudo demais passa. E a minha mãe realmente era fora dos limites, ela realmente tinha uma vida desregrada. Acontece que nem tudo são flores, né? Porque comigo não foi do mesmo jeito. Como quando o Carlos casou com a minha mãe, eu já estava ficando mocinha, eu fiquei relutante de mudar os meus hábitos. Eu queria viver em festa, eu queria namorar nova, sabe? E ao invés do Carlos tentar mudar a minha cabeça com paciência, com jeitinho, da mesma forma que ele fez com a minha mãe, não. Comigo, ele batia de frente como se eu fosse um homem da idade dele. E por causa disso, a gente brigava muito, sempre tinha discussões na nossa casa. Depois que a minha irmã mais nova nasceu, que é filha do Carlos, tudo piorou. Porque aí tudo que eu fazia, ele falava assim que eu estava dando mau exemplo para minha irmã, que eu era a irmã mais velha e eu tinha que ser um espelho de boas maneiras e não ensinar coisas erradas para ela. Passei a ser um verdadeiro inferno dentro de casa. E aí tá. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a namorar com o Lennon. Nessa época, ele já era body piercing, então ele já tinha várias tatuagens no corpo, tinha piercing no nariz, piercing na orelha. Mas olha só para vocês verem como que funciona o pré-julgamento das pessoas. Desde aquela época, o Lennon não bebia, não fumava, quase não era de festa e mesmo assim, para o meu padrasto, ele não prestava, ele não valia nada, simplesmente por causa das tatuagens, dos piercing. E toda vez que o Lennon ia na nossa casa, era uma confusão, porque o meu padrasto ficava distratando ele, falando assim que o jeito dele era do Satã, que ele não ia para o céu. E o Lennon ele tem tanta paciência, ele é uma pessoa tão educada, que ele nunca retrucou o meu padrasto. Ele ficava escutando e ele falava assim para mim, deixa para lá. Só que chegou um momento que eu não estava suportando aquela situação. E um dia eu cheguei a falar para minha mãe, mãe, conversa com o Carlos ou eu vou sair de casa, nem que seja para morar embaixo da ponte, porque do jeito que tá, não dá. Mas a minha mãe, ela não estava nem aí. Ela fazia muita vista grossa para a situação que a gente vivia dentro de casa. Ela falava assim, vocês dois que se entendam. Quando foi um dia, o Carlos cismou que naquele dia era porque era para eu ir no culto junto com eles. E assim, às vezes eu ia. Quando eu tinha 15 anos, eu até gostava. Quando eu sentia vontade, eu ia para o culto com eles. Nem precisava ele me chamar, nem nada. Só que nesse dia em especial, eu falei para ele que eu não ia, porque eu já tinha combinado de sair com o Lê naquele dia. E na hora que eu falei para ele que eu não ia, ele já começou a murmurar, encher o saco, ficar cheio de mimimi e fazer a cabeça da minha mãe. Tá bom, deixei pra lá. Fingi que nem vi ele reclamando. Quando foi à noite, ele tomou banho, minha mãe tomou banho, minha mãe já estava arrumando a minha irmãzinha. E aí teve um momento que o meu padrasto falou assim, Elisa, vai tomar banho logo, senão a gente vai se atrasar para o culto. E eu falei assim, Carlos, eu te disse que hoje eu não vou. O Lennon vai passar aqui, a gente vai sair, já estava combinado, então hoje eu não vou para o culto. Gente, no que eu falei isso, o homem surtou. Ele veio para cima de mim, gritando, fazendo o maior escândalo que eu ia sim, que quem mandava naquela sabe, xingou, nunca tinha visto ele xingar, daquela casa era ele, se eu não queria seguir as regras dele, então eu que procurasse o meu rumo, porque ele que mandava em tudo lá dentro, e nisso eu perdi a paciência também, porque ele estava gritando feito um louco pra cima de mim,
Falei assim, epa, peraí, você pode mandar na casa, na minha mãe, na minha irmã que é sua filha, agora em mim não. Em mim você não manda. Quando você casou com a minha mãe, eu já era mocinha, você não é o meu pai, você não manda em mim. Quando eu falei isso pra ele, ele surtou mais ainda. Ele pegou na gola da minha blusa assim, torceu e segurou, e ele meio que me erguia como se eu fosse um brutamontes. Não tem? Quando dois homens brigam e o outro levanta o outro assim pela camisa, ele fez desse jeito comigo. Nisso que ele me ergueu pela gola da minha blusa, ele me jogou no sofá. E o nosso sofá naquela época, eu não sei se vocês já viram, era aquele sofá antigo que o braço dele tem um pedaço assim que é de madeira. Vocês já viram? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então, quando ele me jogou no sofá, eu bati a cabeça no braço assim de madeira. No que eu bati, deu um corte desse tamanho na minha nuca e com a batida também eu mordi a minha língua. Gente, a minha língua ficou tão feia. Até os médicos chegavam a pensar que a minha língua não ia grudar de novo. Ela quase que separou. Ficou isso aqui dela separar, sabe? E aí nisso, quando a minha mãe viu a minha cabeça daquele jeito, pingando sangue, a minha boca também, ao invés dela chamar a polícia, brigar com o marido dela, sei lá, fazer alguma coisa nesse estilo, não. Ela veio sim preocupada, mas ela falava assim, Elisa, vou te levar para o hospital, mas quando você chegar lá, não conta pra ninguém que foi o Carlos, senão eles vão levar ele pra cadeia, ele é o pai da sua irmã, pensa na sua irmã. E eu fiquei com tanta raiva da minha mãe, só que eu não conseguia falar nada, porque a minha língua estava praticamente pendurada. Tá bom. Minha mãe me levou pro hospital, sozinha, claro que o Carlos não ia. Quando eu cheguei lá, que a médica veio me examinar, ela viu o jeito que a minha blusa estava rasgada com a gola frouxa, né? Porque eu fui com a mesma blusa que ele me jogou. Viu os ferimentos e o que ela pensou? Ela pensou que eu tivesse sofrido uma tentativa de estupro. Então, imediatamente ela chamou a polícia, o conselho tutelar e ela começou a perguntar quem tinha feito aquilo comigo. E eu com muito custo, gente, porque a minha língua estava dessa altura, estava muito inchada na minha boca. Eu fui e falei que tinha sido meu padrasto, mas por causa do ferimento, eu não consegui explicar a situação, não consegui explicar o que tinha acontecido. E sabe o que a minha mãe fez para poder livrar, para poder tentar dar uma maneirada na barra do Carlos? Ela falou assim para a médica que naquele dia eu cheguei em casa da rua completamente transtornada, que eu tinha usado várias coisas erradas, se é que vocês me entendem. E aí, como eu estava daquele jeito fora de si, eu fui na cozinha, peguei na gaveta e parti para cima do Carlos. E o Carlos, na tentativa de se proteger, que ele foi só se defender, ele me empurrou e eu acabei batendo a cabeça no braço do sofá. Olha, eu não tô aqui para tentar me passar por santa, até porque vários anos se passaram. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, então assim, eu não vou negar. Naquela época eu realmente era terrível. Eu não era flor que se cheira, eu era muito custosa, teimosa, pirracenta, boca dura, mas usar aquelas coisas eu nunca usei. E o que a minha mãe fez, sujar o meu nome para poder tentar aliviar a barra do marido dela, para mim foi algo muito podre, sabe? E a postura do Carlos também, querer me endireitar na brutalidade, com agressão, com violência, isso aí não adianta. Isso aí é pior ainda, porque quanto mais ele fazia aquelas coisas comigo, mais eu ficava revoltada. Mas enfim, quando a minha mãe falou que eu tinha usado várias coisas, é claro que eles fizeram um exame de sangue, né, para ver se tinha substância no meu sangue, e não tinha, estava limpo. Até porque, como eu disse, eu nunca usei aquelas coisas e a mentira que ela inventou ficou feio para ela, porque no final ela acabou sendo cúmplice do marido dela. Mas apesar de toda essa situação, apesar dos meus ferimentos ter sido de certa forma graves, sabe, foram ferimentos feios, a minha mãe não foi presa, o Carlos não foi preso, só que quando eu cheguei em casa do hospital, o Carlos juntou as coisas dele, teve uma briga feia com a minha mãe e colocou a minha mãe contra a parede. Ele falou assim que não conseguia viver na mesma casa que eu e que a minha mãe tinha que escolher, ou ele ou eu. Se ela escolhesse ficar comigo, ele ia embora de casa.
E a minha mãe ficou desesperada, ela falava assim, você tá doido? Eu não posso colocar ela para fora, ela só tem 15 anos, não tem para onde ir, você não tá vendo que o conselho tutelar vai montar em cima de mim se eu expulsá-la de casa? Então ele pegou as coisas dele e foi embora. Só que depois que o Carlos foi embora, a situação em casa piorou, porque todo dia a minha mãe arrumava confusão comigo, ela inventava qualquer desculpa pra gente brigar, para ela ficar jogando na minha cara que eu tinha estragado a vida dela, que eu tinha desmanchado a família dela, como se eu não fizesse parte mais da família dela. Então, quando eu fiz 16 anos, eu não suportava aquilo mais. O Lennon também, sabe, ele tinha muita pena de mim e ele me chamou para poder vir morar com ele. Eu juntei as minhas coisas e eu vim. E imediatamente que eu vim para cá, o Carlos voltou para casa. Então eu acho que eles continuavam ficando, né, mesmo morando em casa separada. E depois que eu saí de casa, ele voltou a morar com a minha mãe. Hoje vai fazer quase 12 anos que eu tô com o Leno e apesar das várias pragas que a minha mãe me rogou quando eu saí de casa, a gente é feliz sim, graças a Deus. Eu trabalho, ele trabalha. Ultimamente a gente anda até conversando em ter um bebê agora, porque até hoje eu não engravidei porque eu tava muito focada no meu trabalho. Hoje em dia eu amo frequentar a igreja católica, mas até hoje a minha mãe não me respeita, mesmo eu sendo outra pessoa completamente diferente. Por isso eu evito ir lá, eu evito ter contato com ela, eu tento manter a distância. Para vocês terem uma noção, é que assim, a família do Leno é todo mundo católico, sabe? Sempre foi. Até o Leno já era quando eu conheci ele. Então, devido ao fato de eu morar muito perto de todo mundo, da mãe dele, das irmãs, algumas tias, pouco a pouco eu fui pegando esse costume também de ir para a igreja um domingo, depois de novo, e eu aprendi a gostar também de frequentar a igreja católica. Só que a minha mãe, ela vive falando por aí que eu não tenho religião coisa nenhuma, que eu só vou para a igreja católica para poder pirraçar ela que é evangélica. Gente, olha se tem condições uma coisa dessa. Lembrando que não estou falando de religião nenhuma, não tem nada a ver com isso. A minha história, ela fala sobre o quanto uma pessoa pode mudar a outra, porque, sério, eu juro para vocês, a minha mãe, ela não era essa pessoa que ela é hoje. Como eu disse, eu confesso, o Carlos, ele fez bem para ela, fez. Ele tirou ela daquela vida desregrada, que não fazia bem para minha mãe. Só que, por outro lado, ela se transformou numa pessoa completamente amarga, ranzinza, grossa, sem educação, igualzinha a ele. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, Deus que me perdoe, mas eu tenho uma raiva tão grande de mães, pais, que passa a ser meio que inimigo dos filhos por causa do novo companheiro ou da nova companheira, né? Como a menina falou. Por um certo ponto, o Carlos fez bem para a mãe dela, tirou ela daquela vida desregrada, só que em troca disso, ele praticamente colocou a mãe contra a filha, porque, pelo visto, né, ela deixou aparecer no final da história que antes elas tinham uma relação boa, elas eram amigas, apesar da vida desregrada que levavam juntas, e depois, né, mesmo com todo o bem que o Carlos fez para a mãe dela, o preço foi muito alto, que foi colocar a mãe contra a filha. Então, assim, eu fico com muita raiva desse tipo de história. Filho é filho, independente do companheiro que você vai arrumar, independente da pessoa que você vai estar. Então, assim, não tem o que se dizer, né? É como a menina disse, não tem nada a ver com religião, tem mais a ver com o quanto uma pessoa consegue influenciar a cabeça da outra. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Deixe seu joinha, se inscreva, ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que está passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. Para quem não viu ainda, eu tenho um segundo canal, agora ele é um canal de vlog, antes ele também era de história, mas eu resolvi que eu quero postar um pouquinho da minha rotina por lá, do meu dia a dia. Então se você gosta de mim, o link vai estar aqui no comentário, entra lá, se inscreva, ative o sininho e vem fazer parte dessa nova rotina, tá certo? E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal,
É nesse meio que tá aí na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição de vida no final, tá certo? E é isso. Beijão, fiquem com Deus. Fique em paz, até os próximos, tchau, fui!